Meninos, boa noite. Nós vamos iniciar agora a matéria do segundo bimestre. Lembrando que essa eu vou continuar passando para vocês da mesma forma, pelo WhatsApp, mas nós vamos começar a usar, a partir da próxima semana, o Google Classroom. Tá? Eu estou tentando aprender a usar também. Tá? Então, por enquanto, nós ainda vamos usar o método que nós usamos no primeiro bimestre. Bom, vamos iniciar lembrando, matéria do primeiro bimestre. Imaginem que um carro ele tem que percorrer 400 quilômetros e demora 4 horas. Qual é a velocidade dele? Tá? Então, olha aqui, ó. Ele tem que percorrer 400 quilômetros. Então, ele anda aqui, ó, sai do zero, passa 1 hora, ele está no 100, mais 1 hora, ele está no 200, mais 1 hora, ele está no 300, mais 1 hora, ele está no 400. Qual foi a velocidade dele? Foi 100 km em cada hora. Então, a velocidade desse veículo é 100 km por hora. Bom, pela fórmula que eu expliquei para vocês, é só fazer. Velocidade é igual, espaço dividido pelo tempo. 400 dividido por 4, 100 km por hora. Segundo exemplo. Um carro com velocidade de 80 km por hora, ele tem que percorrer 240 km. Então, qual vai ser o tempo que ele vai gastar? Ele anda 80 km em cada hora. Ele saiu do quilômetro zero, quando passar 1 hora, ele vai estar no 80. Mais 1 hora, ele vai estar no 160. Mais 1 hora, ele vai estar no 240. Então, ele percorreu 80 km em cada hora. Qual foi o tempo que ele gastou? Ó, 0, 1, 2, 3 horas. Tempo é igual a 3 horas. O tempo é só dividir o espaço pela velocidade. 240 dividido por 80 dá 3. E o último exemplo, velocidade de 80 km por hora. Então, a cada hora ele anda 80 km. Ele andou durante 4 horas. Então, olha aqui, ele saiu do zero. Ele anda 80 km por hora, em 1 hora ele está no 80, mais 1 hora ele está no 160, mais 1 hora 240, mais 1 hora 320. Então, qual vai ser o espaço percorrido em 4 horas? Espaço é igual a 320 quilômetros. Aí é a distância, não é só quilômetros. Tá? Então, isso aqui é só lembrete. No caso aqui, é só fazer velocidade vezes o tempo. 80 vezes 4, 320 km. Agora, nós vamos iniciar uma nova matéria. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Imaginem que vocês estão lá na Avenida Presidente Vargas, no cemitério Santo Agostinho, com um carro. O carro está parado. Vocês vão... a pessoa está freando ele. A pessoa solta o freio na banguela, no ponto morto, e deixa o carro descer. Aí ele vai descer aqui, ó. Quanto mais tempo passar, mais a velocidade vai aumentar. Então ele saiu da velocidade zero, paradinho. Aí ele aumentou até chegar aqui. Então, a aceleração, ela olha a variação da velocidade de um móvel, de um carro, né, em função do tempo. Então, nesse caso, a velocidade está aumentando. Tá? Quando a velocidade está aumentando, a gente chama de movimento acelerado. Aí, desceu, foi aumentando a velocidade, até chegar aqui na ponte. Quando chegou na ponte, ele continuou subindo. Só que a velocidade dele foi diminuindo, até parar. Nesse caso, a aceleração, a velocidade foi diminuindo. Então, nesse caso, a gente chama de movimento retardado. Quando a velocidade vai aumentando em relação ao tempo, o movimento é acelerado. Quando a velocidade vai diminuindo em função do tempo, o movimento é retardado. Tá? Então, aqui nós temos 2 exemplos, um de movimento acelerado e o outro de movimento retardado.
Bom, vamos ver o primeiro exemplo. Ó, tempo zero, a velocidade do carro era zero. Então ele está descendo a Avenida Presidente Vargas. Passou 1 segundo, a velocidade dele era 5 metros por segundo. 2 segundos, a velocidade dele era 10. 3 segundos, a velocidade dele era 15. Então ele foi aumentando a velocidade de 5 em 5. Então nesse caso, a aceleração, a cada segundo que passa, a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Então nós dizemos que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Porque é 5 metros por segundo a cada segundo. 5 metros por segundo ao quadrado. Positivo. Um segundo exemplo. Vamos imaginar que um carro está correndo 18 metros por segundo. Aí o motorista freia ele. Quando deu 0 segundo, quando começou a marcar o tempo, ele estava 18 metros por segundo. Aí começou a frear. Quando passou 1 segundo, a velocidade passou a ser 16. 2 segundos, a velocidade passou a ser 14. 3 segundos, 12. 4 segundos, 10. Então o que está acontecendo? A hora que freou o carro, a cada segundo que passa, a velocidade diminui 2 metros por segundo ao 2 metros por segundo. Então a aceleração desse carro é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Por que menos 2 metros por segundo ao quadrado? Porque ele, a cada segundo ele diminui 2 metros por segundo. Nesse caso aqui, a cada segundo ele aumenta 5 metros por segundo. Então nesse primeiro, o movimento é acelerado. Nesse aqui, movimento retardado. Movimento acelerado é quando a velocidade vai aumentando com o tempo. Movimento retardado é quando a velocidade vai diminuindo com o tempo. Bom, nesses dois aqui é um movimento uniformemente variado. Por quê? Variado porque a velocidade vai aumentando. Ou variado porque a velocidade vai diminuindo. Então ela é variada. Mas é uniformemente variado. Por quê? Vai aumentando sempre a mesma quantidade, sempre o mesmo ritmo, e vai diminuindo sempre o mesmo ritmo, também sempre a mesma quantidade. Tá? Então, nesse caso, ele é um movimento uniformemente variado. E nesse caso é acelerado, nesse caso é retardado. E, para completar, movimento também pode ser retrógrado ou progressivo. Então vamos imaginar que um carro está vindo de São Paulo a Franca. São Paulo começa o quilômetro 0, quilômetro 1. Vai até o quilômetro 401 em Franca. O carro está andando no mesmo sentido dos espaços. Então ele está aumentando. Ele sai lá de São Paulo do 0, 1, 2, 3, 4, até o 401. Movimento progressivo, porque está aumentando o espaço. E se for o contrário, se ele for de Franca a São Paulo, ele sai do quilômetro 401, vai até o quilômetro 1, ou quilômetro 0. Então, o carro está andando no sentido contrário ao espaço. Então, nesse caso, o movimento é retrógrado. Para calcular a aceleração, basta eu ver a velocidade dele, a velocidade que ele começou até a velocidade que ele terminou, e o tempo que ele começou até o tempo que ele terminou. Então vamos ver esse primeiro exemplo aqui, ó. Aceleração é igual variação da velocidade sobre variação do tempo. Ó, nesse exemplo aqui, ó, aceleração é igual. Vamos ver o percurso total. Qual foi a velocidade final dele? A velocidade final dele foi 45. Menos. Velocidade inicial, 0. Ele começou no 0. E o tempo final? 9. Menos. Tempo inicial, 0. A aceleração é igual. 45 menos 0,
45. Tempo, 9 menos 0, 9. Aceleração é igual. 45 dividido por 9, 5. Então, a aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? E aqui, então aqui, ó, deu aceleração igual 5 metros por segundo ao quadrado. Esse segundo exemplo aqui, vou fazer aqui, ó. Aceleração é igual velocidade final menos velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. Aceleração é igual. Qual é a velocidade final aqui? 0. Menos velocidade inicial. Velocidade inicial, 18. Tempo final, 9. Menos tempo inicial, 0. Aceleração é igual. 0 menos 18 dá menos 18. 9 menos 0, 9. Aceleração é igual. Menos com mais dá menos. 18 dividido por 9, 2. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui, ó. Então, nesse aqui, ó. Velocidade, aceleração é igual. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse primeiro exemplo que eu dei, ó, o carro está descendo. Quanto mais passa o tempo, mais aumenta a velocidade. Tá? Então, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Na hora que ele está subindo aqui, ou quando ele está freando, quanto mais passa o tempo, mais ele diminui a velocidade. Tá? Então, nesse caso, a aceleração é negativa. Nesse exemplo aqui, deu menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, como eu falei, essa primeira atividade da semana vai ser da mesma forma. Eu vou passar o vídeo, mostrar o vídeo para vocês, passar alguns exercícios para vocês resolverem. Pode pesquisar, pode conversar um com o outro e me manda pelo WhatsApp. Tá? Eu vou colocar o número do celular lá, vocês me mandam. Vocês têm até quinta-feira da semana que vem para me mandar esses exercícios. A partir do próximo, nós vou tentar aprender para a gente fazer pelo Google Classroom. Tá? Então, um abraço a todos, até a próxima.